Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, nesse ano de 2025, tem nos ajudado. Por isso, nós, servos do Senhor, devemos dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Ninguém morreu de infarto, ninguém passou mal, até aqui nos ajudou o Senhor. Então isso é motivo de gratidão a Deus. Deixe-me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes, onde nós temos aqui o Jackson e a Maria Paula, que são parentes do diácono Ivon, ok? Jackson e Maria Paula, excelentes escolhas vocês fizeram essa noite de estar na casa do Senhor. Temos, como já foi falado, o Miguel, irmão do irmão Mateus. A melhor escolha, Miguel, que você também escolheu de estar na casa do Senhor. Nós temos o Brian, que é filho da irmã Roberta. Também melhor escolha que você teve de estar na casa do Senhor. A minha sogra, Cleide. Também nós temos a irmã Cristina, o Marcelo e o Ravi. Também melhores escolha vocês fizeram de estar na casa do Senhor. Vamos dizer nossa frase que temos para nossos visitantes. Vamos lá? Sejam bem-vindos à Vila Celeste e volte sempre. Amém. Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Abramos as nossas Bíblias para o Salmo de número 126, onde eu quero conversar com vocês, refletir com vocês sobre o tema gratidão a Deus por suas bênçãos. Salmos de número 126, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, para nós refletirmos gratidão a Deus por suas bênçãos. Se você está vivo, se você está respirando, se você está com o coração batendo e está na casa de Deus, nós devemos gratidão a Deus, porque isso é uma bênção de Deus. Quantos nesse momento não estão no leito de um hospital? Quantos nesse momento não estão numa penitenciária? Quantos não estão velando seu ente querido? E nós, não porque somos melhores, mas é bênção de Deus nós estarmos na casa do Senhor. Por isso nós rendemos gratidão ao Senhor. Salmo de número 126, versículo 1, nos diz assim um salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo de número 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos a prestar gratidão ao Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque quem sai andando e chorando,
enquanto semeia, a promessa é: voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém? Até aqui a nossa leitura. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai, já queremos, Senhor, prestar gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela Tua grande salvação nas nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estamos respirando. Obrigado porque os nossos corações estão batendo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos, pelas alegrias, pelas circunstâncias também adversas, porque são para nós, Senhor, ensinamentos eternos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que temos na nossa própria língua materna, que temos oportunidade de ler, o qual nós já lemos nesse momento, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua igreja reunida nessa noite, Igreja Batista Brilho Celeste, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada visitante que esta noite está conosco para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Pai querido, eu oro por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que não têm alegria, que não têm o vigor, que o Senhor esteja abençoando e que os seus corações também possam ter corações gratos ao Senhor. Ilumine a nossa mente para nós entendermos a Tua palavra e sairmos daqui gratos ao Senhor, felizes e suplicando pelo ano de 2026. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, gratidão a Deus por suas bênçãos. Eu creio perfeitamente que aqueles irmãos e visitantes que não vieram aqui na frente também agradeceram a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele tem sido bondoso, misericordioso para conosco. Então nós estamos diante de um salmo de número 126, e ele é um cântico que nasce de uma experiência de um povo que estava em cativeiro, o qual esse povo teve a experiência e conheceu a dor, porque estava no cativeiro, mas também conheceu a alegria da restauração. Com certeza, nesse ano de 2025, nós estivemos no cativeiro no sentido de circunstâncias adversas, como também de termos a alegria de sermos restaurados por Deus. Por isso nós estamos aqui essa noite para agradecer ao Senhor. E esse salmo de número 126, ele nos ensina que a vida não é feita apenas de lembrança do passado, como nós, irmãos, deram testemunhos e nós agradecemos a Deus, mas esse salmo também, ele vai nos lembrar que nós precisamos agradecer a Deus, como também orar e termos a esperança para o ano de 2026. Então, esse salmo de número 126, ele vai nos conduzir por 3 momentos da caminhada espiritual. Primeiro, o que Deus fez por nós no ano de 2025.
O que ainda nós precisamos, tanto no ano de 2025, como no ano de 2026 e nos demais anos, e também o que Deus promete fazer por nós. Então nós vamos ver o que Deus já fez, o que precisamos e o que promete, o que Deus precisa fazer por nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o que Deus já fez por nós. Como eu disse, os irmãos são testemunho que Deus ele tem feito muitas coisas por nós. E se nós fôssemos contar tudo o que Deus fez por nós, como alguém disse aqui, nós não teríamos tempo para contar as bênçãos de Deus, porque são muitas bênçãos de Deus. Mas esse salmo aqui, ele vai nos mostrar o que Deus fez com aquele povo que estava em cativeiro, passou 70 anos em cativeiro e produziu para o povo de Deus tanto a restauração como a alegria e o testemunho. Então, olha o versículo de número 1. O salmista ele diz assim: quando o Senhor, presta atenção, é o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, a restauração de Israel não foi uma estratégia humana, não foi por meio humano, mas foi intervenção de Deus. Foi Deus que tirou o povo do cativeiro, trouxe novamente do cativeiro, e surpreendente, para eles parecia um sonho. Por isso que o versículo de número 1 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, isso traz para nós a possibilidade de nós pensarmos o que Deus fez por nós no ano de 2025, que para nós, aos olhos humanos, poderia ser algo impossível, que Deus fez por nós nesse ano de 2025, que aos olhos humanos, para nós, poderia ser algo impossível. Mas o Salmo está nos dizendo que para eles que saíram do cativeiro, foi como se fosse um sonho. Então, trazendo o que o salmista está dizendo para nós, o que Deus fez para com as nossas vidas parecia um sonho. Ou seja, é algo para nós pensarmos que foi algo impossível, aquilo que Deus fez por nós no ano de 2025. Então a reflexão é assim, pense o que Deus fez por você no ano de 2025. Se você achar algo que Deus fez por você nesse ano de 2025, vai acontecer isso que aconteceu com o povo de Israel. Ele vai dizer no versículo de número 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, o povo aqui foi tirado do cativeiro, o povo saiu da situação que estava, e isso trouxe para o povo uma situação que eles, o povo de Israel, como está dizendo o versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Sabe o que isso, irmãos, traz para nossas vidas? É que quando Jesus, Deus, ele restaurou aquilo que precisaria ser restaurado, trouxe para nós alegria e
testemunho. A pergunta é: você está satisfeito? Você está alegre? O que Deus fez por você em 2025? Amém? Porque esse povo aqui que foi tirado do cativeiro, eles tinham essa alegria. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, esse povo aqui, ao sair do cativeiro, foi um povo que estava alegre. Então, isso causou tanto a alegria, como causou também o testemunho. Por isso, nós damos oportunidade para que os irmãos se expressem nos seus testemunhos. Olha o versículo de número 2. Primeiro trouxe a alegria, agora trouxe testemunho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas o versículo de número 3, ele vai dizer: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos o quê? Alegres. Por isso nós estamos alegres. Então aquilo que Deus fez por nós nesse ano de 2025, causou para nós a alegria, como também testemunho. Testemunho. De testemunhar aquilo que Deus ele fez por nós, irmãos. Por isso que é muito importante nós vivermos contente com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas você vai dizer: mas pastor, no ano de 2025, a minha vida foi mais de sofrimento do que alegria. A minha vida foi mais de circunstância, mais de circunstância, por até mesmo de bênção. Irmãos, Deus, ele trabalha também nas circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças. Tudo nós devemos dar graças a Deus, porque isso contribui para o nosso progresso, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. O povo, quando saiu de Israel, saiu com alegria e testemunhou o que Deus tinha feito na vida daquele povo. Por isso o versículo de número 3 ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando Deus age em nossa vida, isso não passa desapercebido. Quando Deus ele age na nossa vida, ele não passa despercebido. A alegria do crente, ela deve ser manifestada por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Por isso nós precisamos aprender a celebrar o que Deus já fez, pois a gratidão, ela mantém viva a chama da fé. Então, irmãos, o que Deus fez por nós em 2025? O que Deus ainda precisa fazer nas nossas vidas? Deus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E em 2025 nós fomos abençoados por Deus, por isso nós devemos ser crentes alegres e testemunhar o que Deus fez por nós, mas também nós precisamos clamar a Deus por restauração completa. Sabe por quê? Irmãos, nós estamos na santificação progressiva. Há algo nas nossas vidas que precisa ser restaurado. Então, o versículo de número 4,
o povo de Israel, qual estava voltando do cativeiro, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ou seja, Deus já me tirou, já nos tirou da escravidão. Agora nós precisamos que Deus continue a nos restaurar. Porque mesmo depois da libertação, o salmista aqui ele reconhece algo que ainda precisava ser restaurado. Então ele vai dizer no versículo de número 2: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Irmãos, ele usa esse versículo de número 2 e traz essa ilustração, quando ele vai dizer como as correntes dos Neguebe, que era um rio que tinha em Jerusalém, e esse rio ele ficava no deserto, e quando chegavam as chuvas, o que acontecia? Esse rio ele enchia imediatamente. Então o que o salmista está querendo dizer quando ele vai dizer restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe? O salmista está dizendo que essa ilustração revela para nós que nós precisamos de uma renovação profunda e abundante nas nossas vidas. Nós precisamos de uma renovação profunda e abundante nas nossas vidas. Em 2025, o qual ainda nós estamos ainda, Deus ele restaurou muitas coisas nas nossas vidas, mas em 2026, Deus ele precisa continuar restaurando coisas nas nossas vidas, o qual nós perdemos nesse ano de 2025. E o que é que nós perdemos nesse ano de 2025 que Deus ele precisa restaurar nas nossas vidas? Muitas coisas, irmãos. Tem muitos crentes que já perderam o primeiro amor. Tem muitos crentes que já perderam o temor do Senhor. Irmãos, se nós tivéssemos mais amor a Deus, se nós tivéssemos mais temor a Deus, todas as famílias dessa igreja estariam nessa noite aqui. Sabe por quê? Para prestar gratidão a Deus com a igreja. Então nós perdemos algo que precisa ser restaurado. Então o salmista ele agradece a Deus, ele dá o testemunho, ele é alegre, mas ele diz: Senhor, restaura ainda aquilo que falta, que em 2025 eu não fiz, mas que eu possa fazer em 2026. Porque, irmãos, é possível estar alegre e ainda assim necessitado. Ou seja, Deus ele precisa fazer algo nas nossas vidas para que nós possamos continuar a manifestar a gratidão a Deus. Então o salmista aqui ele agradece a Deus por tudo que Deus já fez, mas o salmista aqui agora ele pede: Senhor, restaura a nossa sorte, como a torrente no Neguebe. Ou seja, Senhor, enche o rio que está vazio. Senhor, restaura aquilo que precisa ser restaurado na minha vida. A leitura da palavra de Deus, a oração, a obediência aos mandamentos de Deus, a consagração. Irmãos, 2026 nós precisamos ser mais santos do que 2025. Irmãos, 2026 nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos consagrar mais a Deus. Em 2026 nós precisamos pagar mais o preço, renunciar mais aquilo que precisamos e consagrar a nossa vida a Deus. Nós precisamos de restauração. E o salmista aqui ele pede: Senhor, restaura, porque
nós ainda precisamos de restauração. Então, o que Deus fez e o que ainda precisamos que Deus faça na nossa vida, que é restauração. Você sabe o que é restauração? É algo que se perdeu, é algo que se foi, que precisa ser restaurado novamente, para que possamos continuar sendo abençoados e no testemunho de 2026 nós possamos ter mais bênção de Deus, bênção concreta daquilo que Deus fez por nós, bênção daquilo que nós queríamos, gostaríamos de ter. E no ano de 2025, quando você chegar aqui no ano 2026, você possa dizer quanto o Senhor foi bom. Então, em primeiro, quando nós estamos sendo restaurados, produz para nós alegria e testemunho. Seja um crente alegre e testemunhe aquilo que Deus fez por você. Segundo, o que você precisa ainda ser restaurado. Então, clame a Deus. E em terceiro lugar, o que Deus promete fazer por nós em 2026. A certeza da colheita após o choro, ela é certa. A certeza da colheita após o choro é certa. Sabe por quê? Versículo de número 5. Ele vai dizer: os que com lágrima semeiam. Qual é a promessa? Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, qual é a promessa? Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o salmista aqui, irmãos, ele termina com uma promessa poderosa, que as lágrimas do povo de Israel não foram em vão, mas as lágrimas do povo de Israel tornaram-se uma semente para que Deus abençoasse o povo de Israel. Irmãos, o Deus que foi com esse povo é o mesmo Deus que está presente essa noite. Então nós precisamos em 2026 semear. Nós precisamos semear. Mas como é que deve ser essa semeadura? O salmista vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então nós precisamos semear com lágrimas, porque quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como é que eu vou semear com lágrimas? É chorar? O Senhor está dizendo assim, ó, agora você vai ver chorando. Se você puder, chore também. Chore pelos seus pecados, chore pelos pecados dos outros irmãos. Mas chorar com lágrimas aqui é ser perseverante. O que? Com lágrimas, o que persevera, com júbilo ceifarão. Então, chorar aqui com lágrimas é perseverar. Ou seja, aquilo que você está precisando, que você entende que é uma bênção, nós precisamos perseverar, não desistir, precisamos perseverar. Então isso é semear com lágrimas. O que é semear com lágrimas? É viver uma vida de fidelidade a Deus. Primeiro eu persevero e depois eu vivo uma vida de fidelidade a Deus. Porque, como eu disse no domingo, mais uma vez eu repito,
essa promessa aqui é para os infiéis. É assim? Não? Essa promessa é para quem? Para os fiéis. Sabe por quê? Os que com lágrimas semeiam, perseveram, com júbilo ceifarão. Então, aquele que em 2026 for fiel a Deus, você vai ter essa promessa. Você vai ter o seu filho convertido, a sua esposa convertida. Você vai ter a cura que você precisa, segundo a vontade de Deus, mas você precisa perseverar e você precisa ser fiel a Deus, porque a promessa é para os fiéis. Semear com lágrimas também é ter a esperança. É ter a esperança que o ano de 2026 vai ser o ano de muitas bênçãos, porque nós vamos perseverar, nós vamos ser fiéis a Deus e nós vamos ter o quê? A esperança. Esperança. Paulo vai falar a Timóteo que Jesus, ele é a nossa esperança. Então, o que Deus já fez, aquilo que nós precisamos, Ele tem a promessa para o ano 2026, que quando nós sairmos semeando com lágrima, quando nós sairmos andando e chorando enquanto nós semearmos, nós temos a promessa. Sabe por quê, irmãos? Deus não desperdiça dor. A dor que nós passamos, as circunstâncias que nós passamos, Deus ele não desperdiça. É algo benéfico para a nossa vida, porque o choro de hoje pode ser um preparo para a alegria do amanhã. Hoje, 2025, você pode estar chorando, mas no ano de 2026 você pode ter alegria, porque quem permanece fiel, mesmo em meio às lágrimas, colherá no tempo determinado por Deus. Então, irmãos, esse salmo de número 126, ele nos ensina que Deus conduz o seu povo por meio completo. Primeiro, ele restaurou o passado. Deus, ele nos restaurou. Segundo, ele renova o presente, a esperança para o ano de 2026. E terceiro, ele garante a colheita no futuro, porque Deus, ele é Deus. Deus, ele é o Deus de ontem, o de hoje e o será o amanhã. Então, se nós hoje estamos celebrando, nós devemos fazer o quê? Agradecer a Deus. Hoje nós estamos celebrando pelo ano de 2025 que está passando. Mas nós estamos esperando, nós devemos continuar orando e semeando. Porque se nós estamos chorando, nós não precisamos desistir, porque a colheita ela é certa, a promessa ela é certa. Então entregue ao Senhor tudo aquilo que precisa ser restaurado nas nossas vidas. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que nós precisamos, para que nós venhamos confiar em Deus e crer que Ele transforma, como aconteceu com esse povo de Israel. Deus, Ele transforma choro em cântico de alegria, assim como aconteceu com esse povo de Israel. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos lembrar o que Deus fez por nós, o que Deus precisa fazer ainda em nós. E quando nós semearmos, chorando e andando, nós vamos trazer os nossos feixes, nós vamos trazer as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos?
Vamos orar nesse momento. Eu vou fazer uma oração e peço também que você ore comigo. Tá bom? Para nós agradecermos a Deus, pedir que Ele restaure a nossa vida e que as suas promessas, suas bênçãos possam ser concretizadas nas nossas vidas em 2026. Vamos orar, curva a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós já fomos libertados do império das trevas, do cativeiro do pecado, o qual nós estávamos, Senhor. E agora, Senhor, nós somos os teus filhos. Agora nós somos a luz do mundo. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, porque em 2025 o Senhor nos salvou dos perigos. O Senhor nos salvou da queda. O Senhor nos salvou, Senhor, das artimanhas do inimigo. E nós queremos agradecer ao Senhor. Mas, Senhor, nós queremos pedir também que nesse ano de 2026, o Senhor venha continuar a restaurar a nossa vida, Senhor. Senhor, restaura aquilo que já perdemos diante do Senhor. Restaura o amor ao Senhor. Restaura o amor ao irmão. Restaura, Senhor, o amor à tua igreja, Senhor. Restaura a oração, Pai. Que nesse ano 2026 nós possamos ser igreja que ora. Restaura a leitura da tua palavra, Senhor. Que possamos ser crentes que leiam a tua palavra. Restaura, Senhor, a nossa obediência para contigo, Senhor. Que possamos ser crentes que obedeçam, Senhor, os teus mandamentos, Senhor. Ó Deus, restaura o temor do Senhor, Pai. Restaura o amor às almas perdidas, Senhor, que estão nesse mundo, Pai. Restaura, Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir, Senhor, pelas tuas promessas, Pai, que o Senhor nos ajude a semear, Senhor, a sermos perseverantes, a sermos fiéis, a sermos, Senhor, santos diante do Senhor, para que as tuas promessas possam estar nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, derrama as tuas bênçãos sobre as nossas vidas nesse ano de 2026, Pai, para que assim possamos fazer a tua vontade e glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus e todos digam: irmão, vamos ficar em pé que nós vamos fazer uma contagem regressiva. São 11 horas e 59 minutos e 25 segundos. Vamos lá fazer a contagem regressiva, vai colocar aí? Bora, tá passando os segundos. Contagem regressiva para o ano de 2026. Vai tá aí? Vai tá aí? Vamos lá? 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Feliz ano novo! Que Deus abençoe a todos na graça, na misericórdia do nosso Deus.